Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar de eletrólise, tá? Então, olha só, a eletrólise, ela é também uma parte da eletroquímica, tá? E a gente viu pilha na última aula, né? Pilha, lembrando que pilha é uma reação redox espontânea, e a eletrólise é o contrário. A eletrólise também ocorre reação redox, porém não espontânea. Então, aqui a gente vai precisar fornecer energia elétrica, tá, através de um gerador, para que uma reação química, que não é espontânea, ocorra. Tudo bem? Então, olha só. O que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem alguns artefatos, né, que a gente pode dizer o seguinte: todos esses objetos aqui que estão sendo mostrados, tá? Eles foram recobertos por um metal através de um processo chamado eletrólise. Então, por exemplo, quando a gente tem lá uma joia, aí a pessoa fala assim: ah, essa joia é banhada a ouro. Quer dizer, o que significa ser banhada a ouro? Significa que o anel, por exemplo, ele foi feito de um outro metal, tá? Um metal que não custa tanto, tá? Só que um metal menos nobre, ele é facilmente oxidado, né? Pelo uso, por entrar em contato com água e o oxigênio do ar, facilmente ele é oxidado e estraga. Então, o que a gente faz, né? O que as pessoas fazem? Elas vão lá e recobrem, tá? Esse anel ou essa bijuteria com ouro, com prata, tá? Então, esse método de recobrir um metal com outro, tá? Ou recobrir, normalmente é um metal menos nobre que a gente vai recobrir com mais nobre, tá? Um dos processos, são vários processos, mas um dos processos que a gente pode fazer é a eletrólise, tá? Então, olha só. Então, a gente fala o seguinte, ó, pode dizer que eletrólise é o fenômeno de decomposição de uma substância pela ação de corrente elétrica, tá? Essa decomposição aqui significa que a gente vai estar transformando, tá? E a decomposição é porque, na verdade, o elemento, ele pode perder elétrons ou ganhar elétrons e assim ele se transforma em outra substância, seja essa substância um metal ou uma substância simples, tá? A gente vai ver com exemplo, fica mais fácil para entender. Então, olha só, a eletrólise ela pode acontecer de duas maneiras, tá? As duas maneiras é necessário que exista íons na sua solução, tá? Íons do material que você precisa, tá? Então, ela pode ser feita em solução aquosa, tá? Onde a substância se decomponha em íon. Se a substância ela não se dissolver em água e não formar íons, não tem como fazer eletrólise. Ou então com material sólido que seja fundido, tá? Fundido, lembra, é quando você passa do estado sólido para o estado líquido, aquecendo, de maneira que essa substância ela tem que ser iônica e na hora que ela é fundida, ela forma íons. Então, para acontecer a eletrólise é necessário que exista íons no recipiente, ou em solução ou de maneira fundida, tá? Então, olha só, uma fonte de energia, tá? Faz passar uma corrente elétrica, essa fonte é esse gerador aqui, tá? Faz passar uma corrente elétrica pelo recipiente contendo a solução ou a substância fundida, provocando a reação química, tá? Quer dizer, é essa fonte de energia, tá, que provoca a reação química, né? Como eu falei, ela não é espontânea, se eu não tiver esse gerador de eletricidade não vai acontecer, tá? Essa reação química, então, libera as espécies finais dos eletrodos, tá? Esse aqui é um esqueminha de eletrólise, tá? Então, olha só, aqui a gente tem o eletrodo positivo, aqui a gente tem o eletrodo negativo. O eletrodo positivo, ele atrai ânions, porque os ânions são negativos, tá? Então, a única coisa que muda, tá, do esquema de pilha para eletrólise é o polo, tá? Onde lá na pilha o polo era positivo, aqui ele é negativo, e vice-versa, tá? Mas eu ainda tenho a situação onde o ânodo acontece a oxidação e o cátodo acontece a redução. Isso não muda. Só inverte
os polos, os sinais dos polos. Então, olha só, no meu eletrodo positivo, ele vai atrair ânions, que é negativo, tá? Esses ânions, então, eles vão perder elétrons, tá? Esses elétrons, então, eles vão em direção ao gerador, e esse gerador, então, manda, né, esses elétrons para esse eletrodo aqui negativo, tá? Como ele é negativo, ele atrai cátions, que é positivo, tá? Os ânions, eles perdem elétrons justamente por influência do gerador, tudo bem? Então, olha só, a gente pode dividir a eletrólise em duas situações, a ígnea, tá? E a aquosa. A ígnea é aquela que tem um material fundido. Na ígnea não existe água, tá? E a eletrólise aquosa, tá? Que é aquela que a gente vai precisar da água para dissolver a substância e formar os íons. Então, olha só, aqui é o esqueminha de novo. Então, presta atenção, ó, no polo negativo, o nosso polo negativo aqui, ó, olha só, é o cátodo, tá? Então, presta atenção. Na eletrólise, o negativo é o cátodo. Cátodo é onde acontece a redução. Isso não mudou. O cátodo sempre acontece a redução. Mas, como eu disse, ele é negativo, ele atrai quem? Ele atrai cátion, que é positivo. Então, olha só. No polo negativo, que é o cátodo, os cátions são atraídos e recebem elétrons do gerador, tá? Que tá mandando elétrons para ele, tá? E descarregam. A reação geral, tá? Que acontece com os cátions é essa daqui, ó. Então, aqui é uma representação genérica, o C indica cátion, uma carga qualquer, mas positiva, tá? Vai ganhar elétrons, né? Recebe elétrons que estão vindo por aqui. E aí, o que acontece? Ela passa, esse cátion passa a ser um metal, essa carga aqui é zero, tá? Então, aqui o cátion, que normalmente é um metal, tá? O cátion metálico, recebe elétrons, portanto, reduz. Lembra? O NOx aqui, ele é positivo e ele passa a ser zero. Então, o NOx diminuiu, a reação é de redução. O polo positivo, nesse caso, é o ânodo, tá? Lembra? Ânodo, polo positivo, nesse caso, que é a eletrólise, tá? Positivo atrai ânions, que é negativo, tá? E os ânions aqui, eles perdem elétrons, porque acontece a oxidação deles. Reação geral, o ânion, que é negativo, tá? Ele vai perder elétrons e se transformar numa substância de carga zero. Então, do negativo para o zero, aconteceu um aumento no NOx, e isso é o processo de oxidação, tá? Como eu falei, ó, na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o ânodo. Então, aqui a gente vai começar falando da eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea é bem mais fácil do que a eletrólise em solução aquosa, tá? Por que ela é mais fácil? Só existe o cátion do material que você colocou e o ânion do material que você colocou. Então, olha só. Na eletrólise ígnea, você precisa fundir o material, tá? Lembra, para fundir um material e ele produzir íons, esse material ele tem que ser iônico, tá? Não dá certo, por exemplo, você fundir açúcar, não vai ter íon lá dentro. Então, aqui, ó, no estado fundido, teremos os íons Na+, e Cl-. Então, ó, no polo negativo, que é o cátodo, acontece a redução. Olha só. Então, no cátodo, o Na+, tá? Ele vai receber elétrons e ele vai se transformar no Na0, sódio metálico, tá? No polo positivo, que é o ânodo, acontece a oxidação. Então, o Cl-, ele vai se transformar, tá? Em Cl gasoso, Cl2, tá? Aqui o NOx é zero também, tá? E ele vai perder elétrons, tudo bem? Só que aqui o interessante é o seguinte, ó. A substância simples relacionada ao Cl- é o gás cloro, que é a fórmula Cl2. Eu não posso mudar a fórmula. Então, eu necessariamente vou precisar balancear essa reação, ó. Eu preciso de 2 cloretos, tá? Que vai liberar 2 elétrons para produzir o Cl2,
tá? Com isso, se a gente quiser fazer a reação geral da minha eletrólise, eu preciso balancear a reação de cima também, tá? E aí a gente tem a reação global, tá? Que é essa daqui, ó, né? Somando aqui os elétrons, né? Ó, aqui o elétron, ele é reagente, aqui ele é produto. Então, a gente pode simplesmente eliminar esses elétrons, tá? Na reação global e ter a reação geral, ou reação global dessa eletrólise ígnea aqui, né? Como a gente pode ver, ó, 2Cl, 2NaCl aqui fundido, então seria líquido, tá? Se transformando em 2Na0, sódio metálico, e Cl2 gasoso, né? De NOx 0 também, mas aqui é um gás. Tudo bem? Então, a eletrólise ígnea, tá? É simples, tá? Ela não é complicada, tá? Por quê? Porque eu só tenho um cátion e eu só tenho um ânion. Aqui tem alguns exemplos de exercício, olha só. A eletrólise do cloreto de sódio, que a gente acabou de ver, fundido, produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon. Então, aqui, ó, de acordo com o que a gente viu agora há pouco, tá? Vamos tentar resolver esse exercício aqui, ó. Então, se o sódio é fundido, o que que a gente tem? A gente tem essa situação aqui, ó, Na+, Cl-, tá? Polo negativo, acontece a redução do Na+, formando sódio metálico, assim como ele disse lá no enunciado, ó, tá? Polo positivo, existe a formação do Cl2 gasoso, tudo bem? Qual que é a resposta? Sódio recebe um elétron. Aqui, o sódio está recebendo 2, porque eu balanceei com a reação de baixo, mas cada Na+ recebe um único elétron para se transformar em Na0, tudo bem? Esse 2 aqui é por conta da reação, né, que a gente, como a gente viu no exemplo anterior, a reação balanceada por conta do Cl, tudo bem? Bom, aqui, ó, o alumínio é obtido industrialmente pela eletrólise ígnea da alumina, que a alumina é um material rico em óxido de alumínio, tá? Então, indique a alternativa falsa. Então, vamos ver, ó. Aqui, né, Al2O3 é um óxido iônico, tá? Então, aqui eu tenho o alumínio de carga 3+, o oxigênio de carga 2-. Então, o que que vai acontecer com esse material? Olha só, aqui no polo negativo vai acontecer a redução do alumínio, tá? O alumínio 3+, ele recebe elétrons para se transformar em alumínio 0. E no polo positivo acontece a reação do oxigênio. Então, o oxigênio -2, tá? Ele perde elétrons e se transforma no oxigênio gasoso. Tudo bem? Aqui, ó, os valores aqui, ó, tá? Já estão balanceados, tá? Porque, olha só, aqui eu preciso de 2 alumínios, porque 2 vezes 3 dá 6, tá? 6 elétrons. E aqui, como o oxigênio é 2, eu preciso de 3, porque 2 vezes 3 dá 6, para eu poder conseguir cortar os elétrons, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, se o alumínio, ele sofre redução, tá? O alumínio, se ele sofre redução, ele é o agente redutor, tá? Então, quem aqui diminuiu, reduziu. Ele é o agente oxidante. Aqui não é a alternativa falsa, tá, pessoal? Aqui é a alternativa correta, tá? Aumentou, oxidou. O alumínio é produzido no cátodo, polo. O íon alumínio sofre redução, tá certo? O gás oxigênio é liberado no ânodo. O ânodo é o polo positivo. Espera aí que agora tem algum problema aqui. Vamos ver de novo, ó. O gás oxigênio é liberado no ânodo. Então, ó, ânions vão para o ânodo, tá? O gás oxigênio vai no ânodo, então aqui tá certo. O alumínio é produzido no cátodo,
tá certo. O metal alumínio, ele é o agente oxidante. Se aqui ele sofre redução, ele é o agente oxidante. E os íons O2- sofre oxidação. Diminuiu, reduziu, o agente oxidante. Aumentou, oxidou, o agente redutor. Aqui parece que todas estão certas, a não ser que eu esteja meio aloprada. Bom, pessoal, parece que todas estão certas aqui. Depois, se vocês olharem com calma, pode me falar se eu tô bugando, por favor. Bom, vamos continuar. Na eletrólise aquosa, agora o problema é o seguinte: além do elemento, do material que eu tenho a água, e a água também fornece um cátion e também fornece um ânion. Então, olha só, a gente vai precisar observar quem é que tem preferência na ordem de descarga, tá? Porque, olha só, no ânodo que acontece a oxidação, a oxidrila ou hidroxila, que é a mesma coisa, descarrega antes que os ânions oxigenados e o fluoreto. O que significa isso? Olha só, a gente tem essa ordem de descarga. Então, qualquer ânion não oxigenado, ou seja, Cl, Br, então esses ânions não oxigenados, eles têm preferência, tá? Com relação à água, ou seja, com relação ao OH-, que é o ânion que vem da água, tá? Porém, se o meu ânion for oxigenado, o que é um ânion oxigenado? Por exemplo, sulfato é um ânion oxigenado, tá? Um ânion oxigenado ou fluoreto, tá? O fluoreto é o mais difícil para acontecer essa reação, tá? Então, o que acontece? Quem vai reagir primeiro é o OH- da água. Então, na eletrólise aquosa, eu preciso estar de olho nessa ordem aqui de descarga, tá? Para ver quem é que, na verdade, vai sofrer a reação. E agora, no polo negativo, que é o cátodo, os íons H+ da água descarrega antes dos cátions alcalinos e alcalinos terrosos e alumínio. Então, olha só, a gente tem essa ordem de descarga. Qualquer cátion aqui, tá? Ele vai reagir preferencialmente ao H+, tá? Mas, se for alcalino, alcalino terroso e alumínio, o hidrogênio, o H+ da água vem antes, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tudo bem? Para cátion e para ânion. A eletrólise em solução aquosa é um pouquinho mais complicada, porque você tem que lembrar dessas ordens de descarga. Então, olha só. Se for a descarga do H+ que ocorrer, a reação é essa, ó. Eu preciso de 2 H+, tá? Ele vai ganhar 2 elétrons, vai se transformar no hidrogênio H2, que é um gás. Tudo bem? Então, como forma H2, aqui tá balanceado, tá? Esse 2 do H e esse 2 do elétron. Tá? Se for o ânion da água, que é o OH-, a reação é essa daqui, ó. Tá? Eu preciso de 2 OH-, que vai se transformar, né? Ele vai liberar 2 elétrons, água, tá? Porque no meio, lembra? No meio tem H+, e vai liberar o gás oxigênio. Tudo bem? Então, essa aqui é a reação do cátion da água e essa é a reação do ânion da água. Eletrólise aquosa do NaCl. Então, olha só. Ionização da água, eu tenho o H+ e o OH-. Dissociação do NaCl, eu tenho Na+ e Cl-, tá? Agora eu preciso olhar na ordem de descarga. Então, o que acontece, ó? O que vai acontecer no ânodo, que é a oxidação? O cloreto, ele tem preferência ao OH- da água, tá? Então, olha só para a gente ficar de olho aqui no que aconteceu. Olha lá a ordem de descarga dos ânions. Ó, cloreto tá aqui, ó. Ânions não oxigenado. Percebe? Ele tá antes do OH-. Então, entre OH- e Cl-, quem descarrega é o Cl-. Tudo bem? Então, vamos voltar lá. Tá? Então,
Ou seja, isso daqui, ó, vai ficar em solução, não vai sofrer a reação redox, tá? Então, a reação que vai realmente acontecer é essa daqui. No cátodo, que é o polo positivo, polo negativo, vai acontecer a descarga do H+, tá? Por que não do Na+? Porque o Na+ é da família 1A, e a família 1A é a mais difícil que tem para sofrer essa reação, tá? Então, o que que acontece? A gente vai ter a eletrólise acontecendo no ânodo, liberando gás cloro, aqui faltam mais, liberando gás cloro, tá? E no cátodo, a gente vai ter a liberação do gás hidrogênio. E em solução aquosa, vai sobrar o Na+ e o OH-, tá? Eu tô fazendo um X aqui, falando que eles não sofrem a eletrólise, tá? Então, o que que vai acontecer, ó? A gente vai ter essa reação aqui no ânodo, tá? Que é o Cl-, perdendo 2 elétrons e formando gás cloro, e no cátodo, o H+, ganhando elétrons e se transformando no gás hidrogênio. Tudo bem? E aí, como a gente viu no slide anterior, o Na+ e o OH- sobram, ele fica em solução. Então, Na+ com OH-, o que que a gente tem em solução? NaOH. Então, a gente pode falar que no final da história, o pH é básico, porque ficou uma base. Tudo bem? Reação global. A gente tem 2 NaCl com água, reagindo com água, formando gás hidrogênio no cátodo, gás cloro no ânodo, tá? E em solução, hidróxido de sódio, portanto, um pH maior que 7, um pH básico. Porque às vezes o exercício ele pergunta, tá? Ele fala assim: por exemplo, na eletrólise em solução aquosa do NaCl, quando o processo termina, qual é o pH? Aí você vai responder assim: bom, o pH é maior que 7, é um pH básico, porque no final sobram, tá, os íons Na+ e OH-, ou seja, vai formar o hidróxido de sódio, tá? Então, aqui, ó, é um esqueminha do tudo que a gente acabou de falar. Tudo bem? Olha lá, ó. No ânodo, o que que acontece? O Cl- vem pra cá, tá? Reage no ânodo, forma o gás cloro, que é essas bolinhas que a gente acabou de ver, ó. Presta atenção, ó. De novo, ó. No ânodo, olha só, aqui em solução, ó, eu tenho Cl-, eu tenho Na+, eu tenho OH- e eu tenho H+. No ânodo, tá? Processo de oxidação. Lembra, ânodo é positivo, atrai ânion. Que ânion que a gente tem de opção? Cl- e OH-. Mas entre os dois a gente já sabe que é o Cl- que vai reagir. Então, olha só, no ânodo, o ânodo vai puxar da solução os cloretos, que reagem e se transformam, essas bolinhas aqui, a representação do gás cloro. Tudo bem? Agora, no cátodo, o cátodo é negativo, atrai cátion, que é positivo. Quais as opções? H+ e Na+. Só que entre H+ e Na+, a gente já viu que é o H+ que vai reagir. Então, os íons H+, eles vão ser atraídos pelo cátodo, tá? Eles são atraídos, reagem, e essas bolinhas representam o quê? O gás hidrogênio que está sendo formado, tá? E aí, como a gente falou, o que sobrou na solução? Na+ ou H-, tá? Então, ó, solução final apresenta um caráter básico devido à formação do hidróxido de sódio. Aqui é mais um exemplo que a gente tem, ó, a eletrólise em solução aquosa do sulfato de cobre. Então, né, a água a gente já sabe, forma H+ e OH-. Sulfato de cobre forma cobre 2+, e esse ânion oxigenado que é o sulfato, tá? Olha só, no ânodo, que é o polo positivo, tá? A oxidrila ou hidroxila tem prioridade, tá? Então, aqui, ó, oxidrila, tá? Ou hidroxila, que é a mesma coisa, tem preferência ao sulfato, tá? Se vocês olharem lá depois,
na ordem de prioridade fala que o OH- da água ele tem prioridade, ele reage mais facilmente do que os ânions oxigenados. Então, entre o ânion OH- e o ânion sulfato, quem vai sofrer a descarga é o OH-, tá? Cátion, quais são as opções? Eu tenho o cátion H+, da água, e tenho o cátion cobre 2+, que vem do sal, tá? Se você olhar lá na ordem de descarga, tá? Esse aqui entra naqueles demais cátions, tá? Não é da família 1A, não é da família 2A, não é o alumínio. Então, no eletrodo negativo, quem vai sofrer a reação é o cobre 2+. Olha, aqui a gente tem a reação que vai acontecer, então, tá? De ânion, descarga de ânion, tá? Então, o que acontece? Ó, no cátodo, que é o polo negativo, o ânion cúprico, ou cobre 2+, tem prioridade ao H+, como eu acabei de falar. Então, a reação que vai acontecer é essa daqui, ó. Cobre 2+, ganha elétrons e se transforma em cobre 0. Tudo bem? Ó, fica em solução, então, o H+, esse aqui, que não reagiu, e o SO4, que também não reagiu. Portanto, o que se forma no final da história? Ácido sulfúrico, tá? Que é só para dizer, né, a gente não falou aqui, mas na eletrólise em solução aquosa do NaCl, no final a solução é básica. Aqui a solução é ácida, né? Formou um ácido, então aqui, se a questão for com relação ao pH, é um pH ácido menor que 7. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo, olha só. Ó, passa-se uma corrente elétrica através de uma solução aquosa de iodeto de potássio. Então, o iodeto de potássio é o Ki, e solução aquosa, né, a gente tem a água. Então, ó, as reações envolvidas da água e do iodeto de potássio. Tudo bem? Então, olha só, potássio família 1A, tá? Super difícil acontecer eletrólise. Então, quem é que vai de cátion? É o H+, tá? Agora, ó, de ânion, o iodeto, lembra, é um ânion não oxigenado, ele tem preferência ao OH. Então, o ânion que vai sofrer a reação é o iodeto, tá? Então, no cátodo, a gente vai ter essa reação, formando gás hidrogênio. No ânodo, a gente vai ter essa reação, formando o iodo, tá? Que não é um gás, tá? Aqui o iodo é um sólido roxinho que vai se formar, tá? O que sobra em solução? K+ e OH-, tá? Então, assim como na solução, na eletrólise em solução do NaCl, aqui também o pH vai ser básico, porque vai formar o KOH, tá? Com relação às alternativas, a gente tem aqui a alternativa certa B, ó, ocorre migração do H+, ó lá, do H+, para o cátodo, ó, para o cátodo, e iodeto para o ânodo, tá? Então, a alternativa certa aqui é a B. Ó. Na eletrólise de uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico, olha só. Então, eu tenho a água e o ácido sulfúrico. Ó, percebe que aqui, cátion, eu não tenho que escolher, porque os dois vão liberar H+. Então, aqui, a única opção que eu tenho é H+, tá? Agora, com relação a ânion, tá? Aqui é um ânion oxigenado, então o ânion que vai sofrer a oxidação é o OH-, tá? Bom, perguntinhas. Quais são os gases produzidos? O que ocorre com a concentração da solução? E escreva a reação global. Bom, então aqui no cátodo a gente vai ter a redução do H+, tá? A gente vai ter uma grande quantidade de H+, alguns produzidos pela água e outros produzidos pelo ácido, tá? Então, vai produzir uma parte desses hidrogênios positivos aqui de próton, vai produzir H+, o gás hidrogênio, tá? Então, olha só, quais são os gases produzidos? Eu já sei que no cátodo vai liberar gás hidrogênio, tá? Agora, no ânodo, a gente tem a oxidação do OH-, que vai liberar o gás oxigênio, tá? Então, a primeira perguntinha tá aqui. Gases produzidos: hidrogênio no cátodo e oxigênio no ânodo.
tá? O que acontece com a concentração? Ó, vai sobrar o sulfato, ele não vai reagir com ninguém. E os hidrogênios, uma parte desses hidrogênios vai acontecer essa reação, a outra parte não. Então, conforme essa reação vai acontecendo, a gente percebe o quê? Que a concentração inicial do ácido sulfúrico, né, porque era uma solução aquosa, então ela estava diluída, ela vai ficando cada vez mais concentrada, tá? Porque, ó, vai acontecer o que? A reação do H+ com o H-, quer dizer, o que está acontecendo? Está diminuindo a água, então ela está ficando mais concentrada. Reação global, 2H+ com 2OH-, formando gás hidrogênio, gás oxigênio e água, tá? Então, percebe que o ácido, na verdade, ele não mudou. O que mudou aqui foi o quê? Que a água acabou diminuindo, por isso que foi concentrando a solução. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida, me pergunte.